passar as perguntas, nós gostaríamos assim, vamos fazer, como nós temos mais tempo agora na parte da tarde, nós vamos deixar um pouco mais livre, fazer 3 perguntas, depois 3, e se der, mais 3. O que vocês acham? Estaria bom assim? Vamos lá? Então nós gostaríamos de iniciar, nós sabemos que nós temos o Gustavo, do FEMEX, que gostaria de fazer um questionamento. O Gustavo Ruivo, ele é o representante da Federação Rio Grandense dos Municipários. Alô, boa tarde. Bem, na verdade, uma saudação aqui a essa mesa e ao plenário o dia inteiro movimentado, né? Até confesso que me surpreendi quando as gurias disseram que essas questões já estavam esgotadas ao longo da semana, né? Isso demonstra que o tema, embora numa sexta-feira, que é sempre o dia mais difícil, ele é um tema muito agudo, assim, que movimenta e instiga demais aos nossos segmentos envolvidos, né? A ideia aqui é que a gente pudesse, em poucos minutos, dar uma visibilidade a um tema que passa dentro de toda essa discussão, mas ele passa quase que invisível, que é o cenário dentro do setor público. Então, eu sou dirigente sindical no âmbito estadual da Federação dos Servidores Municipais e quero dar uma apontada em alguns elementos, já que a gente vai estabelecer agora uma roda de conversa, de perguntas, né? Queria perguntar quem que é trabalhador do setor público aqui, se temos muitas pessoas desse segmento. Quase metade do plenário trabalhador do setor público. Então a gente tem sim um universo bastante expressivo, abrangido também por essa temática. Eu tenho poucos minutos, eu queria só dizer inicialmente que tudo aquilo que as colegas, ao longo do dia inteiro, que os colegas, que as intervenções apresentaram com relação a consequências, influências, efeitos sobre o trabalhador, da saúde mental no adoecimento, com relação ao adoecimento do trabalho, também vale para o setor público, né? Eu diria que o setor público ele tem uma característica mais destacada com relação ao adoecimento mental, né? A gente pega assim um grande corte de trabalhadores do setor público, eles adoecem, passam por sofrimento psíquico. Às vezes, com segmentos no setor privado, a gente observa que eles estão mais afetados a patologias somáticas, né, físicas. Mas eu acho que é relevante a gente pontuar alguns elementos. Aqui eu fiz algumas anotações para não espichar demais, já que o tempo aqui é bem apertadinho para todo mundo, né? Situar que a gente tem no Brasil hoje, só no segmento municipal, mais de 5,5 milhões de trabalhadores. São empregados de prefeituras. Não estou nem colocando os federais e os estaduais. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos um volume de trabalhadores no segmento que é uma das mais expressivas categorias. Mas o que nos causa assim, uma grande... o que é muito desafiador para nós, entidades sindicais, certamente para nós todos servidores públicos, é de que no setor público a gente tem mínimas iniciativas, mínimas apenas, no sentido da saúde do trabalhador. Quer dizer, nos municípios, de modo muito especial, e aqui no Rio Grande do Sul, quase não se tem anotação disso, sequer laudo ambiental, de verificação de riscos, de mapeamentos, se observa regularmente. Bom, a gente pode dizer que municípios como Caxias dispõem de um CERP organizado, como Porto Alegre, como alguns outros, Santa Maria, sim, mas aí a gente tem os 497 municípios gaúchos, quer dizer, quase 300 mil servidores municipais abrangidos nessa dimensão, uma esmagadora maioria que não tem nenhum tipo de olhar técnico sobre as suas condições de trabalho, sobre a sua situação no exercício profissional, sobre o seu adoecimento profissional, físico e mental, como eu disse, né? Se a gente pegar
pegar o segmento de professores, magistério municipal, que deve dar na abrangência inteira aí uns 40%, eu chutaria assim, de toda a categoria, o alto volume de professores da metade para o final da carreira que se torna incapacitado para o exercício profissional por acometimentos mentais, estafa, estresse, né? Fora outros elementos, é muito grande. A gente tem então uma repercussão que interessa a toda a sociedade, como a Cláudia situou, quer dizer, o custo do adoecimento do trabalhador do setor público para a sociedade como um todo. Quer dizer, a incapacitação profissional do servidor público, ela está diretamente relacionada com a qualidade do serviço prestado. Porque muitas vezes a gente tem a não desocupação de uma vaga por aposentadoria, mas assim a não prestação do serviço por uma incapacitação profissional, né? Professor que não pode mais entrar em sala de aula, operador de máquina que não pode mais conduzir veículo rodoviário, né? Enfim, dezenas aí de situações nesse sentido. Então aí eu chego no setor, numa parte relevante, eu quero dizer o seguinte: no setor público até hoje nós não temos regulamentado a autorização para fazer negociação coletiva, diferente do setor privado, o que significa que não estão obrigados os gestores públicos, especialmente me refiro aqui aos prefeitos, a abrir aquela pauta anual de conversa com a entidade de classe, onde vai firmar compromissos, vai firmar acordos e vai cumprir iniciativas de benefício da categoria, reposição anual, vale-refeição, cumprimento de normas de saúde e segurança, algum programa de outra natureza nesse sentido, assistência à saúde do servidor, fundo previdenciário, só para dizer as principais, né? Então, na maioria dos municípios, não ocorre isso que ocorre já de longa data e habitualmente no setor privado. O que isso nos constitui? A gente tem, em geral, um quadro de um cenário e entra ano, sai ano e não se sabe, não se tem uma reposição salarial compatível com a inflação do período, não se tem a adoção de normas regulamentadoras, não se há compromisso do gestor. Isso tudo só vai se resolver quando a gente conseguir aprovar nesse país a regulamentação da negociação coletiva no setor público, e que é uma norma que o Brasil já assinou na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, né, a Resolução 181, já veio para o Congresso Nacional e de lá ainda não saiu há muito tempo, para poder chegar então dentro de cada município. Alguns municípios, aqui deve o presidente do Sindicato de Servidores de Caxias, tem uma tradição de mesmo não regulamentar, abrem esta pauta anualmente. Mas não é a realidade, não é a regra geral, né? É a exceção. Essa situação, então, nos leva a repercussões nos fundos previdenciários. E aqui no Rio Grande do Sul, quero dizer que nós temos mais de 300 fundos próprios de aposentadoria. Dos 497 municípios, mais de 300 possuem fundo próprio de aposentadoria. Cada servidor que não tem mais condições de exercer seu trabalho e vai para o auxílio-doença ou vai eventualmente para uma invalidez precoce, tem uma repercussão importante no fundo de previdência, porque ele sai da folha de pagamento do município e entra na folha de pagamento do fundo, que é rateado por todos os contribuintes, nós servidores. E isso tem a ver com a alíquota previdenciária também. Então veja só a importância e a magnitude que alcança toda essa situação. Penso que muito disso a gente conseguiria superar quando se constituísse um SESC nas prefeituras, né? Se não há volume, então, para se ter uma equipe multiprofissional extensa, porque há municípios aí, como nós temos no Rio Grande do Sul, uma característica de municípios com menos de 10 mil habitantes, em geral 5 mil habitantes, com alta frequência, nós temos quadros de prefeituras com 120 servidores, considerados pequenos. A maioria das prefeituras do Rio Grande do Sul tem menos de 300 servidores. São relativamente pequenos esses quadros.
o que serve de argumento para não investimento na área por parte de gestores públicos. Ora, contratar engenheiro de segurança, ora, contratar médico do trabalho. Mas, de alguma maneira, nós vamos ter que superar esse impasse, né? Porque a questão da saúde, ela é aguda e ela requer uma abordagem diferenciada. Temos pautado os nossos sindicatos, para concluir aqui, deixar o tema à disposição do plenário, né? Temos pautado nos sindicatos que se consiga apresentar, né, por força da iniciativa das entidades, que os municípios passem a adotar, então, as normas regulamentadoras do acordo municipal. Eles não estão obrigados nem são fiscalizados por isso. E isso é um problema, né? Que eles apresentem, então, nas pautas de negociação esta demanda e que apresentem também, pelo menos inicialmente, o início da montagem do sistema de saúde e segurança do trabalho. Não era isso, não era uma pergunta que tinha, era uma pautar um tema, né? Nós tínhamos aberto aqui com a organização do evento, mas é um elemento importante a gente dar luz sobre a situação da organização do trabalho no setor público e que em algum momento a gente vai ter que se apropriar, as entidades sindicais têm feito seu esforço, mas é um assunto de interesse de toda a sociedade que efetivamente é contributiva nisso, né? Então, muito obrigado e o assunto está à disposição do debate. Obrigada, Gustavo. O Gustavo, ele foi o nosso apoiador na organização do evento e abriu mão do seu espaço em função de que ele tratou da logística de um dos nossos palestrantes. Tá ok? Obrigada. Então, agora nós podemos continuar. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Vamos lá? Boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar esse seminário. Nós gostamos muito. Nós somos de Bento Gonçalves, servidores do município de Bento Gonçalves. Tem uma situação acontecendo lá e eu queria dirigir essa pergunta ao Banhos. Não adianta te esconder, não. Mas, enfim, nós temos um ambiente de trabalho totalmente adverso para o servidor em termos de ambiente físico. Nem vamos falar do ambiente psicológico e o restante que... então, eles estão engaiolados num pavilhão e as janelas ficam assim a 3, 4 metros de altura, não existe ar-condicionado, tem as divisórias, está todo mundo junto no mesmo chiqueirão, mais ou menos isso, né? Então, como que a gente vai fazer para defender esse servidor que está nessa situação, que está reclamando, e enquanto se levanta esse problema, os secretários adjuntos parece que não enxergam e, enfim, não tem visibilidade a reclamação desses servidores desse local que é insalubre. Não tem condições de chegar a marcar 35 graus de temperatura dentro do ambiente de trabalho. Então, sem condições físicas no ambiente, o que podemos fazer nós como sindicato dos servidores públicos municipais? Como vocês veem, acho que é bem a vantagem do nosso país, é que é tudo bem democrático. O ambiente de trabalho é ruim para o trabalhador da iniciativa privada e é ruim também para o serviço público, né? Não tem uma questão assim, só um que é penalizado. Não, é todo mundo no outro, né? A gente tem feito algumas ações nos ambientes, nós no Ministério do Trabalho, nos ambientes públicos. Esse ano o Dorlan nos denunciou, o Dorlan é presidente do Sindicato de Servidores aqui, denunciou dois locais de trabalho que foram interditados pelo Ministério do Trabalho por não oferecer as condições de trabalho, né? Então, talvez uma alternativa. Se o lugar estiver realmente inadequado, em desacordo com a previsão da legislação de segurança e saúde, que ela se aplica para os municípios também, né? apesar de ela constar da CLT, mas ela se aplica
também pode ser feito, faz uma denúncia no Ministério do Trabalho, né? A gente vai lá, se é o caso de interditar um lugar, interdita, os servidores têm que ser alocados em outro local até que regularize. Né? E isso é uma atitude nossa, do Ministério, pode ser a partir de uma denúncia. Mas o sindicato também tem meios de ele próprio enfrentar essa situação, com ações judiciais, né, representando a categoria, ações civis públicas. Os sindicatos têm vários meios para também tomar a frente. Não só, né, porque passando para o Ministério do Trabalho, e a gente faz isso dentro das comissões com o maior prazer, sempre é bom, mas é bom que o sindicato, né, todos os sindicatos, tomem essas iniciativas. Os sindicatos têm a possibilidade de ingressar numa ação muito importante, que é a ação civil pública. E é raríssimo ver algum sindicato entrar com isso, para proteger o membro da sua categoria, para melhoria dos ambientes de trabalho, né? E aí isso vai parar no judiciário, vão ser estabelecidas penalidades, inclusive pelo descumprimento, mas os sindicatos também têm que usar o meio, né? Se isso é mais complicado, né? E a gente sabe que às vezes faz uma denúncia lá para o Ministério do Trabalho aqui de Caxias, que não tem em Bento, uma oportunidade a gente vai lá e pode avaliar isso, se dentro das normas de segurança está adequado ou não. Nós solicitamos uma avaliação, quer dizer, estamos no processo ainda. Solicitamos uma avaliação de um engenheiro de trabalho. Então ele vai, acho que nos dar suporte, porque a gente tem que ter de alguma forma um suporte para poder fazer uma outra ação. Acho que esse é o caminho. Então estamos aguardando esse engenheiro, se ele vai fazer essa avaliação no local, nesse local, e depende da avaliação dele, claro, nós vamos... Engenheiro contratado pelo sindicato, não pelo município, né? Sim, não pelo município, né? E com base nisso pode acionar judicialmente, inclusive, né? Ou pode fazer a denúncia no Ministério do Trabalho, e aí é feita a interdição desse local de trabalho pelo descumprimento de diversos itens. No Vanos esqueceram de citar as arquibancadas, que quase que é interdita a festa lua. Agora, para a informação, os palcos do Mississippi estão interditados. A gente pega no voto, pelo livro, um pedaço de verdade. Sinal que é um órgão vivo na sociedade caxiense. Mas como é um debate, um bate-papo aqui, aproveitar praticamente 3 segmentos de fiscalização, judiciário, trabalhadores e pesquisadores. Evidentemente que quando participamos do evento desse, nós temos expectativas, em todos os sentidos, nessas várias frentes. Nós sabemos dos limites e a precariedade do órgão fiscalizador, a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau, depois tem que acessar a um nível superior, e que a gente sabe como é que as coisas acontecem ou desaparecem. E o trabalhador aquado, sentido, realmente sofrendo essa pressão toda. Temos um setor de pesquisa. Eu penso, como é que nós pensamos? Aí sim, a minha pergunta mesmo é como é que nós estabeleceríamos essa inter-relação de atuação, porque verdadeiramente, quando a Cleusa cita aqueles fatos, se nós formos pegar as diversas categorias, vai para a enésima, né? Potência, em termos de dá só na nossa região. Então, acho que a gente teria que ver como é que a gente pode. Porque conversar, nós conversamos com o Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho, Justiça, se recorre, né? Recorremos à pesquisa, mas a atuação, enfim, como é que a gente pode potencializar não só a atividade de eventos como esse, mas a nossa ação, né? Onde efetivamente está sendo gerada toda essa problemática e foi criado todo um arcabouço, né, de enfrentamento dessa realidade. É isso. Nós queremos a solução. Não tem a solução, mas como eu não vim para a colega tua, deixa eu falar. Gente, como eu falei naquela mensagem, eu quando fiz o meu discurso de posse no tribunal, eu fiquei tanto tempo convocado que só fui promovido por atividade. Fiquei 10 anos convocado carregando pedra.
Então, em determinada época, convocaram 24 juízes no tribunal para resolver 30 mil processos que estavam encalhados. Então, só tinha jurisprudência de coisas ruins assim difíceis. Banco do Brasil, aposentadorias. Só os juízes tidos como convocados ou juízes pinguins, que é aqueles que não sentam porque não tem cadeira. A solução. Quando a gente consegue abrir a mente para ver as coisas que estão na nossa frente que a gente não conseguia ver antes, e não é por falta de óculos, a gente tem que estabelecer pautas ou saber como manejar. O meu aprendizado, eu sou juiz há 25 anos. Antes disso fui advogado e também fui operário de fábrica. A minha experiência de vida é diferente de muitos juízes. Hoje o judiciário é formado muito por nada em demérito cultural, por jovens que estudam até passar no concurso. Então eles não têm uma vida de inter-relações a ponto de saber que em tal empresa se age desta forma, outra empresa age de outra forma. Eu, quando vou no supermercado, estou vendo quem é que está dentro da câmara fria para pegar queijo, por exemplo, porque isso vai bater na justiça. Na questão específica do tempo que está sendo proposto, na justiça estadual, na vara de infância e adolescência, a minha experiência de quem está do lado de fora, existem redes de proteção para os menores em situação de vulnerabilidade, que envolve equipe multiprofissional. Psicólogo, juiz, assistente social, porque tem que ter a acolhida desse menor. Ou ele vai ser tirado da família e vai ser colocado numa instituição até que seja adotado. Então se cria uma rede de proteção. Aqui, como vocês têm gente atuante na linha de frente, vocês podem tentar fazer isso. Eu digo tentar porque eu acho que é viável fazer, mas começa-se pensando em tentar fazer. Como se pode fazer? Criando núcleos de estudo, o Celeste e outros pesquisadores aqui em Caxias, primeiro fazer pesquisas, segundo unir os sindicatos para que isso seja feito, a atuação da DRT, porque existem aí, entra a minha parte, existem mecanismos jurídicos de tutela. Não precisa só ser um processo em que eu quero ganhar algo que eu já perdi. Eu posso entrar com uma medida de urgência, uma tutela que preserve aquilo que eu quero ter ou que eu já tenho. Que a gente vê no justiça do trabalho, normalmente o empregado, exceto os servidores públicos, são empregados que já foram despedidos, a vida dele já foi pro saco, a doença dele já está no limite, ele está quase a caminho do cemitério, mentalmente falando. Se vocês estabelecem essa rede de colaboração, de cooperação, fazendo a pesquisa, fazendo laudos em ambientes de trabalho, e o laudo nesta área psicológica não envolve só o psiquiatra, o assistente social, o médico, todo o pessoal envolvido, o ergonomista, o fisioterapeuta. No processo do trabalho, isso é difícil às vezes de fazer por causa do custo, porque a gente tem que ver se o doente mental é só doente na fábrica e é só em casa. Então, a gente não consegue, numa perícia, fazer com que o perito faça a entrevista no seu consultório, que é fundamental para descobrir a causa, mas ele não vai na residência ver como é que é o ambiente na família. Não tem como fazer. Mas vocês podem, nos ambientes de trabalho, mapear situações, trazer os pesquisadores, fazer essa rede de pesquisa, essa rede de proteção, e a partir daí adotar tutelas de urgência que a DRT pode atuar e o Judiciário pode atuar. Os juízes de Caxias do Sul, existe uma vara privativa de acidente de trabalho, mas não precisa ser nessa, pode ser em qualquer das outras, que seria uma tutela de urgência. Se o ambiente está deteriorado, entra com a tutela de urgência. Uma medida antecipatória, uma medida cautelar que basta em si mesma. Eu digo que a gente só consegue mudar quando o discurso que a gente faz consegue ter eco. Talvez na primeira ação não se consiga, na terceira se consiga. Por quê? Nós temos que convencer aqueles que estão aí para decidir, mas desconhecem os fatos, que são os juízes. Eu sempre vivi essa realidade, porque eu fui empregado de fábricas, fui servidor do judiciário, padeço com cobrança de metas, assim, eu, um cara velho, já com tempo para me aposentar, me submetendo a metas. Eu não estou nem aí para as metas, eu estou devendo na estatística. Se acharem que eu estou, me tirem. Isso é difícil.
Mas, claro que é cômodo, porque eu posso me aposentar na hora que eu quiser e sou servidor público, não é? Então, não estou fazendo nada nem mais nem menos. Eu cumpro o meu trabalho, faço o trabalho que eu acho que é possível fazer para não estressar. Eu me estresso com aquelas pessoas que têm o poder para decidir, não conseguirem ver isso. Não conseguirem decidir ou olhar para o lado e ver que outras pessoas podem ajudar para decidir. E é isso que vocês têm que fazer. Provocar que as pessoas que têm o poder de decidir possam decidir com outros subsídios que não só a lei. Porque a justiça não se faz só com a lei. Né? Então, essa estrutura vocês podem criar. E a partir daí construir, não digo um mundo melhor, uma condição de trabalho melhor, né? E vai haver resistência do outro lado. Com certeza vai haver, mas por aí que se começa. Minimamente, sem que o judiciário intervenha diretamente. Que ele seja o último refúgio. Via DRT, os próprios sindicatos interagindo. O Ministério Público do Trabalho também tem um poder importante, porque o Ministério Público do Trabalho pode ele também instaurar a ação civil pública e condicionar a empresa a cumprir determinadas normas sob pena de multa. E aí, em última escala, o judiciário. Até que isso chegue no judiciário, o discurso já foi feito, isso já vai estar introjetado no juiz que irão decidir. Temos aqui que mostrar o discurso para que os interessados ouçam e colocar em prática algumas medidas que podem ter um efeito. Falei depois. Eu gostaria de saber, eu quero fazer uma fala da nossa experiência enquanto construção de seminário. Eu gostaria de saber quem aqui é empresário ou é oriundo de alguma empresa do setor de recursos humanos, setor privado. Segurança do trabalho? Como? Trabalho. Segurança, assim, recursos humanos, setor privado, pode ser, e agora setor público. Recursos humanos, setor público. Quando nós construímos a proposta, se vocês lerem o nosso folder, nós falamos em participação coletiva de todos os setores, união para propor uma mudança daquilo que aí está instalado, que é a deterioração da qualidade de vida das pessoas. Eu estive pessoalmente no CIMEX, convidando os empresários para serem parceiros nesse processo. Acredito que seria e vai ser muito difícil nós conseguirmos fazer de uma forma inteligente, onde as inteligências atuassem e conseguissem perceber que se vamos falar assim, se o funcionário tiver qualidade de vida dentro do seu processo de produção, se ele tiver prazer em ir para esse trabalho, se ele se sentir valorizado dentro desse trabalho, não vai haver adoecimento, vai haver aumento de produção por livre e espontânea vontade. Todos se beneficiam. Então, nós vivemos em um país onde as cabeças são extremamente retrógradas, ainda não se deram conta dessa realidade de que é preciso mudar, que é preciso valorizar a riqueza que eles possuem, são os seus próprios funcionários. Não existe empresa sem funcionário. Isso precisa modificar. Precisa modificar a cabeça, a forma de pensar dos empresários. Nós precisamos tentar isso. Acho triste entrar numa empresa e já ter que aplicar uma multa, quer dizer, tu força, tu vai mexer no bolso, como diz o Luiz. É triste ver isso, né? Porque é forçar uma situação quando ela podia ser resolvida de um modo inteligente, onde todos
ganham, todos têm qualidade de vida, o mundo se desenvolve, o Brasil se desenvolve, a justiça se estabelece. Infelizmente, nós não vamos conseguir dessa forma enquanto nós não tivermos essa compreensão, essa parceria. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Então, o mundo ideal é lindo, né? É muito legal. Agora, eu vou reforçar o que eu disse, nós temos os piores empresários do planeta. Os piores empresários que nós temos aqui. Para você saber, nós procuramos todos os sindicatos patronais para montar um fórum de saúde e segurança do trabalho. Os sindicatos patronais nos boicotaram. Qual era que era o nosso discurso? Segurança é bom para todo mundo. Porque se o cara perde a mão numa máquina, vocês vão sofrer, né, uma ação judicial, uma ação administrativa, blá, 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 blá. Ah, é verdade. Nossa, vocês não legais. Né? Todos boicotaram. Teve 3 ou 4 sindicatos patronais que participam. O Cimex é um câncer. Entendeu? É um câncer porque eles fazem isso por ideologia. Eles não fazem isso porque acham, porque eles têm a ideologia que o trabalhador é uma peça naquela engrenagem e só. E se aquele trabalhador sair, vai ter outro entrando no lugar. A gente estava falando aqui no intervalo sobre o programa da migração, que está vindo muita gente, né? Eles adoram que cheguem os negão na cidade, porque lembram os escravos. E os negãos foram escolhidos para trabalhar pela canela, porque quem tem a canela fina pode carregar mais peso. Tá? E eles dizem isso. Que bom que eles estão vindo, porque o filho do meu trabalhador não quer trabalhar no que ele faz. Ele não quer mais fazer, porque ele está conseguindo estudar. Então é bom que venham esses, porque eles vão trabalhar naquilo que eles não querem. Eles não estão preocupados em modernizar o seu ambiente de trabalho. Eles estão preocupados que tenha alguém que se submeta às mesmas condições que tinha 50 anos atrás e que eles possam estar trabalhando do mesmo jeito. Tem uma medida, uma norma de segurança que é a NR12, que é proteção em máquinas. Para que é essa norma? Para que as pessoas não percam a mão, não percam o dedo, não percam a vida numa máquina. Aqui em Caxias, eu sempre digo, quem fizer uma fábrica de dedos vai ficar rico, porque todo dia tem gente perdendo o dedo nas fábricas. Entendeu? Eles se rebelam contra esse NR12 como se fosse o fim do mundo. Entendeu? Porque afinal de contas eles vão ter que investir numa máquina para fazer proteção, isso é um absurdo. Então assim, né, eu posso estar sendo o chato e o pessimista da temporada, mas assim, eu acho que a gente tem que criar meios de tentar o convencimento. Mas também se o convencimento não der, a gente tem que ter meios de ir para o enfrentamento e fazer com que por bem ou por mal, eles se adaptem a essa situação. Porque continuar tratando o trabalhador do jeito que se trata aqui em Caxias do Sul e na nossa região, a gente não falou do ambiente rural, que é um fenômeno, entendeu? O que as pessoas são submetidas. Tem uma lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho. Nessa lista de trabalho escravo tem uma construtora de Caxias do Sul. Ou seja, nós não estamos falando do Pará. Uma construtora em Caxias do Sul consta na lista de trabalho escravo. Então as nossas condições de trabalho e a mentalidade do nosso empresário tem muito que evoluir. Eu acho muito pouco provável que evolua pela conversa, infelizmente. Sou um pessimista nesse assunto. Tá? E a gente entra fazendo luta e só lamenta que as multas eram muito baixas. Eu queria poder multar e a gente, vocês vão fechar a empresa, mas tomara que feche. Tomara, porque eu prefiro que a pessoa fique desempregada do que ela morra. E elas são submetidas a uma condição de trabalho que muitas vezes elas morrem lá dentro. Né? Frigorífico, que a gente falou tanto de frigorífico, os frigoríficos são as maiores empresas do mundo. BRF e JBS são os que tomam conta da maior parte dos frigoríficos. Né? O que aconteceu no frigorífico aqui em Garibaldi? O cara, nessa história de esteira, enganchou numa esteira, a esteira foi levando ele que nem o chato, só que no final ele quebrou o pescoço. Um guri de 19 anos, no frigorífico aqui em Garibaldi. Interditamos a unidade, né? Por conta essa é a parte inicial, então foi interditado isso, não podia mais entrar frango lá. Chegaram os advogados da empresa indignados, dizendo: olha, meu companheiro, vocês não podem interditar, porque 20 mil frangos vão morrer. Eles vão morrer de qualquer jeito, companheiro, eles estão aí para morrer. Então, se eles morrerem dentro ou fora, não tem problema.
Então o jogo é todo. Infelizmente o jogo é todo. A gente tem uma colocação aqui para complementar, pode ser? Nilson, Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. É verdade isso que o Vênus falou. Enquanto o Sindicato dos Técnicos, dentro das nossas possibilidades, eu acho que nós temos que fazer aquilo que vocês estão falando aqui, fazer essas parcerias intersindicatos dentro das nossas possibilidades, porque nos falta, enquanto sindicatos majoritários, muita informação para transformar em conhecimento. É assunto, segurança do trabalho é assunto que tem que bater, tem que estar em voga, tem que fazer mais eventos como esses. E esse mundo do empresário, é isso mesmo que o Vandes falou. A gente ouve muito discurso, diz assim, ó, o trabalhador é o meu maior patrimônio. Tem muito desse discurso. E aí, quando a gente fala em segurança, tem lei para segurança patrimonial? Não tem nenhuma lei dizendo que tem que ter segurança patrimonial. Vai ver qual empresário não tem alguém cuidando da segurança patrimonial dele. E lei para segurança de quem é o maior patrimônio dele, que são os trabalhadores, tem lei e não se cumpre. Então precisamos sim fazer essas parcerias para que a gente possa gritar com conhecimento, com informação e conhecimento, porque senão fica só grito, e às vezes a gente grita errado e eles vão nos deixar gritando, porque aquilo que a gente grita não dá eco. Então, dentro do possível, a gente se coloca à disposição aqui para fazer parcerias. Nós somos sindicatos técnicos do Rio Grande do Sul, exceto o município de Caxias do Sul, que tem sindicato de técnico próprio, mas hoje à noite nós teremos uma reunião para fazer ações unificadas. Muito obrigado. Se há uma política judiciária na questão da quantificação do dano, na linha do que falou o Dr. Vânios, às vezes a quantificação ela é tão baixa que é muito mais barato pagar as indenizações do que investir na prevenção. Se tem uma política judiciária no nosso tribunal para que se eleve o valor dessas indenizações, para que também sirva como algo pedagógico para a prevenção? Eu vou complementar a resposta. É o famoso boicote dos empresários. Fora isso tem fabricantes. Os fabricantes. Bem, provavelmente em 2017, quando haverá uma mudança de INRs e aumento de classificação de doenças mentais relacionadas ao trabalho, haverá cotas nas empresas para empregados com transtornos mentais. Portanto, isso vai bater em breve na porta dos empresários e o que eles entendem como descarte, hoje eles vão ter que tolerar, porque haverá lei obrigando que parte dos funcionários parte do quadro funcional seja ocupada por pessoas que têm transtornos mentais. Na questão da quantificação do dano, eu diria que é quase como um jogo de futebol, a gente chuta bastante em algumas situações. Não há uma política judiciária e nem uma classificação de grandes demandantes. Eu digo como na turma que eu atuo, a gente costuma estabelecer, na minha categorização, eu vejo em primeiro lugar o tempo de serviço do empregado naquela empresa. Segundo, o capital da empresa, quanto
ela tem de patrimônio para poder suportar o dano. E depois o dano em si, né? Quanto de perda funcional tem para a pessoa e depois o quanto de perda psicológica e social tem a pessoa. Né? Porque a gente também está embasado em laudo e aí a gente não joga sozinho porque tem o poder de convencimento de quem vai perder a ação, que são os empresários. A título ilustrativo e cômico, quando eu era juiz no Navarra, houve uma ação de um empregado da construção civil, porque por dissídio coletivo havia uma cláusula de seguro que ele teria que ganhar 13 ou 14 mil reais por doença permanente. E eu admiti a seguradora no processo, porque eu não sabia se a empresa tinha feito o seguro para ele ou não. E veio o advogado da seguradora e disse, claro, o médico da seguradora disse que ele podia trabalhar. Ele teve um derrame e ficou com todo o lado esquerdo do corpo paralisado. Você imagina um pedreiro com um lado do corpo paralisado, não podia fazer nada. Ele foi aposentado pela Previdência Social. E o advogado, como sumaríssimo é uma audiência só, o advogado da seguradora disse, com base no laudo do médico da seguradora, não, mas ele pode trabalhar. Eu disse, claro, doutor, ele pode ser um grande advogado. Como é que o pedreiro vai trabalhar se metade do corpo dele não funciona? Então, em empresas grandes, com danos de grande proporção, se estabelece um valor mais elevado. Em outras não. Em algumas situações, se dá uma pena pedagógica, porque há empresas, como diz o Lourdes, que teriam que fechar. Mas se a gente aplicar um valor elevado, primeiro, o beneficiário daquele dano moral não vai conseguir cobrar. A empresa vai fechar, vai entrar em recuperação judicial, vai usar de mil e um artifício para não pagar. Então é preferível, às vezes, aí acho que é uma política judiciária, arbitrar o valor um pouco menos do que seria devido para que a empresa pague, do que arbitrar um valor elevado e a empresa não pagar. E o empregado vai ter uma bela sentença que sequer vai dar para pôr no moral, né? Porque o direito que não é cumprido não é direito. Não sei se atendeu, mas é o possível. Mas alguém gostaria de dizer alguma pergunta? Oi, é bem rapidinho até. Assim, meu nome é Cleila, eu sou assistente social. Eu trabalho em 2 UBS aqui em Caxias do Sul. E não tenho uma pergunta propriamente a fazer, mas assim, como foi falado muito em frigorífico, e eu atendo pessoas que por acaso trabalham na produção do alimento de origem animal, e por acaso também são as pessoas que eu mais noto que sofrem, tem vários transtornos. Então eu não posso deixar de fazer uma colocação, porque eu sou vegana, e assim, eu tenho que colocar isso, porque eu acho que para mim a violência começa no prato da gente. E a Cláudia falou uma coisa sobre o assédio, a questão, e para mim assim, a violência são as pequenas violências do dia a dia, né, que a gente vê, que todos nós cometemos, né? Então eu acho assim que nessa questão dos frigoríficos, como eu vi de perto muito isso, vejo no dia a dia muito sofrimento, tanto humano quanto animal, eu acho assim que depende muito de nós também, vermos o quanto de violentos nós somos no nosso dia a dia, a partir do que a gente coloca no nosso prato. Então assim, o que eu queria dizer é só isso, não é uma pergunta, mas eu não podia deixar de colocar em função da questão dos frigoríficos, que é uma coisa que para mim se espisa muito. E eu acho assim que se nós pararmos de comer, eles param de matar. Boa tarde, me chamo Daiane, sou trabalhadora, servidora pública, também trabalhadora do sistema prisional. E eu trabalho então com presos trabalhadores, né? E eu vejo assim que esse público é o último, enfim, a ser considerado, até por mais uma crítica minha que não vem tanto ao caso ou vem, né, de querer que as pessoas continuem naquelas posições e para poder dizer que são eles os culpados, enfim, né?
das decisões que eles tomam. Mas o que eu quero perguntar, então, antes de comentar, que eu vejo duas situações, né? Enquanto os trabalhos internos dos presos, os ritmos de trabalho, a forma como acontece, é feito de forma que seja mais um mecanismo de castigo, né? E isso se deve, claro, porque as pessoas pensam que assim que tem que ser mesmo, né? Inclusive, por isso que quem está executando faz com que seja assim, muitas vezes, né? Mas já quando progridem de regime, uma das minhas funções é acompanhar e encaminhar eles para o trabalho. E hoje em dia, a execução penal permite que eles trabalhem fora do regime do CLT. Então, várias coisas enfim, deixam de acontecer. A minha pergunta é se tem como ter algum envolvimento com isso, se o Ministério do Trabalho tem, não sei se tem como fazer com que esse trabalho seja realmente um trabalho que faça com que a pessoa queira participar da sociedade, né? Que é o que, enfim, não é o que acontece, né? Depois você encerra a questão. Eu acho que o preso é um trabalhador antes de qualquer coisa, né? Então, dignidade para todos, né? Que é só o sentido e o resgate do sentido do trabalho, né? Mas a gente vê muitas questões justapostas aí, né? A questão do poder, né? Vigiar e punir. Eu fiquei pensando assim, né? Tem que ler Vigiar e Punir do Foucault, porque ele fala muito, critica muito a questão do controle, né? E de quanto a gente se coloca nessa posição. E daí eu queria só lembrar, tem um livro do Dejur que eu até trouxe, eu não sei onde é que está a minha bolsa. Bom, mas enfim, chama A Banalização da Injustiça Social. Tá? E esse livro relata o julgamento do Eichmann. Eichmann foi, na realidade, um trabalhador da estrutura da Gestapo. Tá? E ele era um trabalhador super competente dentro daquela estrutura colocada, né? E foi responsável pela morte de milhões de judeus, milhões. Esse cara fugiu, inclusive com a ajuda da da igreja, não sei que eu errei à toa, não? Igreja Católica, e foi capturado em Buenos Aires e levado a Jerusalém para que ele pudesse ser julgado, né? Porque daí garantiria a pena de morte para o Eichmann. O negócio é o seguinte, gente, estava todo mundo esperando um monstro, um psicopata de carteirinha. Acontece que sentou o seu Eichmann na sua cadeira de réu e as pessoas foram ouvidas, os vizinhos do Eichmann, os familiares do Eichmann, né? Todos diziam que o Eichmann era um amor. Uma pessoa muito querida, um vizinho muito solícito, um pai extremamente zeloso, e ele próprio dizia: eu só segui ordens. Só seguir ordens. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco no Eichmann que a gente tem dentro da gente, sabe? Quando a gente fala da banalização da injustiça, acho que começa primeiro pelo olhar reflexivo da gente em relação a essas questões. Porque a gente também é um agente de reprodução disso, né? E será que a gente não banaliza também as coisas que acontecem? Porque essa banalização, gente, esse não falar nada, esse silêncio, esse pacto de silêncio que a gente faz muitas vezes nas instituições, isso ocupa lugar, isso vai cobrar conta depois, né? Ocupa lugar na nossa saúde física, na nossa saúde psíquica. Então, é só para, já que tu levantou a questão do preço, sabe? É para a gente pensar, olha, os malvados são eles, os bons somos nós, né? Acho que essa discussão perpassa a todos, né? Para a gente ver assim, que daqui a pouco a gente está ocupando um lugar, e eu digo isso porque fiquei impressionada no congresso que eu fui em Buenos Aires, onde tinha sido feito um levantamento na América Latina sobre os casos de assédio, gestores, a maioria são mulheres. E eu fiquei morrendo de vergonha, né? Então eu acho que é para a gente pensar
no Eichmann que a gente carrega dentro da gente, tá? Mas hoje é sexta-feira, então também não sei. Mas segundo aquela probabilidade, pode ser domingo. Eu só queria fazer um comentário para ti. Nesta semana nós julgamos um processo que envolvia um preso cumprido o regime semiaberto, trabalhador da Carris em Porto Alegre. E assim que terminou o cumprimento da pena, a Carris o despediu. E o juiz e nós confirmamos a decisão, dizendo: olha, o fato de ter cumprido a pena não retira dele a condição de empregado. Despedido que foi, tem todos os direitos de um empregado pelo regime da CLT. Foi isso que a gente disse. É difícil, né? É aquela história, dor de barriga, quando vem a gente vai ver qual é o remédio que vai adotar. Nesse caso, se entendeu que ele, apesar de estar cumprindo a pena, o regime semiaberto já é uma progressão, quer dizer, ele está se livrando de um peso, embora talvez fique a marca na testa, né, que ele será eternamente, a sociedade vai considerá-lo eternamente um criminoso. Ele cumpriu a pena, cumpriu o seu papel para com a sociedade e com a justiça, e a Carris, olha, já que ele não é mais, já que ele não pode colaborar pelo menor custo, vamos descartá-lo. E a justiça reconheceu que ele era empregado, tinha direitos de qualquer trabalhador. Ponto. Bom, pessoal, então, como vocês veem, esse nosso primeiro seminário se levantou muitas questões e estivemos um pouco meio assim, para onde vamos agora? Né? Qual o caminho a tomar? Isso é coletivo sempre. Então, a questão é a união, é nos unirmos, denunciarmos e, a partir da situação instaurada, criar a estratégia de mudança. Né? Vamos tentar pensar nessa possibilidade para que não fique estagnado o sistema que aí está. É esse o convite que eu faço. E... Oi? E não tem rede. Gente, então assim, dito isso, eu gostaria de convidar então o mesmo Jorge, por gentileza, levante-se. Vamos trabalhar. E a Tatiane, vamos oferecer um mimo para os nossos queridos palestrantes que nos presentearam com o seu conhecimento e saber. Agradecemos a presença de todos vocês. Não vão embora ainda, que nós precisamos cumprir o protocolo. Ainda vamos tocar no mimo do Rio Grande no encerramento. Quero dizer que eu adoro mimo, que a maioria das pessoas não precisa sim, sabe por quê? Porque isso é reconhecimento, e isso não tem preço. Deixar a mesa. Eu não fiz no início, porque eu sou as avessas, então agradeço aos organizadores, a vocês todos, aos sindicatos. E uma das coisas que eu costumo fazer quando eu estou estressado no trabalho, até mesmo durante as sessões de julgamento, é fazer poesias. E essa aqui dedico ao Vanes, que é amigo de longa data, e outros tantos. E já que aqui formou-se mais um elo, eu vou ler a poesia e talvez estimule para fazer uma rede de solidariedade. Milonga do amigo. Com um amigo a gente não fala, com um amigo a gente confessa. Com um amigo não se corre, com um amigo se anda sem pressa.
Com um amigo a gente chora, ri e descobre o mundo. Com um amigo se vai à farra, se canta e toca guitarra. Com um amigo se atravessa a cordilheira da noite e se suporta o açoite que a solidão contém. Com um amigo se vê a tarde fugir, se perdem as horas, se contam estrelas esperando o dia amanhecer. E viva! Com um amigo tudo se pode, pois é ele quem nos acolhe nas horas más e nas boas também. Amigo se leva para todos os lugares, amigo se carrega no bolso, no olhar, na alma e na memória do celular. Com um amigo não se entra em fria, nem se fica em xeque-mate. Com um amigo se debate a filosofia da vida. Com um amigo se diz tanta coisa, de tanta coisa se fala do amor, se fala das gurias. Bem, mas isso já é história para se contar depois. Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a comissão organizadora para vocês saberem quem é que abraçou a causa, foi parceiro e fez a coisa acontecer. Vamos começar? O senhor Jorge Rodrigues, que já deixou a mesa. Miriam Minotto. A gente agradece imensamente o apoio de vocês, a presença de vocês, que foi mais importante e que nada teria feito sentido se vocês não tivessem vindo nos assistir, para a gente começar a refletir sobre essa situação. Muito obrigada, pessoal. Agora vamos escutar então o hino do Rio Grande. Muito obrigada.